Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 15. Bom, falando um pouquinho dos capítulos anteriores, Abinadi ele está perante o rei Noé e também os seus sacerdotes. E eles ficam fazendo pergunta a Abinadi ali para ver se ele cai em alguma contradição para ter com que acusá-lo. Porém, ele faz frente a todas as palavras dele. E mais, ele ensina a eles que o próprio Deus, ele descerá, né, e habitará conosco num tabernáculo de barro, né, ou seja, num corpo físico, que ele sofreria pelos nossos pecados. E ele ensina que os profetas da antiguidade já ensinavam isso, né? E para mostrar isso a eles ali, ele ensina então Isaías capítulo 53, que é o que nós compartilhamos ontem, Mosias capítulo 14. Né? O Isaías 53, esse capítulo é conhecido como o servo sofredor. Né? O Messias que vem em carne, o próprio Deus vem em carne e sofre pelos nossos pecados. Bom, então esse foi o que nós explicamos ontem. E hoje, Abinadi, ele aqui no capítulo 15 de Mosias, ele vai explicar algumas coisas de Isaías 53. E isso eu achei lindo, porque é um profeta explicando o que o outro profeta falou. Eu achei formidável. Vamos lá, então ele começa aqui, Mosias capítulo 15, versículo 1. Lembrando que ele está diante ali do rei Noé e dos sacerdotes ali. E então Abinadi ele disse: Quisera que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá o seu povo. Então ele deixa bem claro nas palavras dele que o próprio Deus iria descer, né, e habitaria entre eles ali. Tá bom? O versículo 2: E porque ele habita na carne, será chamado filho de Deus. E havendo sujeitado a carne à vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho. Bom, aqui o versículo 2, falando que Cristo, né, ele habitará na carne, e que também fala que ele sujeita a carne à vontade do Pai. Ou seja, ele se submeteu em todas as coisas à vontade de Deus. Tá bom? Isso que significa aqui. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto depois aqui, mais para baixo. Ó. Versículo 3. O Pai, porque é concebido pelo poder de Deus. Aqui, deixa eu ler o versículo inteiro. E o Filho por causa da carne, tornando-se assim o Pai e o Filho. Aqui fala essa escritura que Jesus Cristo ele é tanto o Pai como ele é o Filho, tá bom? Ele se torna o nosso Pai e ele é o nosso e ele é o Filho. O Filho porque ele é o Filho de Deus criado na carne, é o unigênito do Pai, né? O único que nasceu diretamente de uma mãe mortal com um Pai celestial, tá bom? Então ele é o único. Então aqui ele fala que ele é o Filho, ao nascer aqui ele é o Filho de Deus. E também aqui menciona que por conta do poder de Deus, foi concebido pelo poder de Deus. Então ele também tinha a divindade. Quando Cristo nasce, ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo um Deus, tá bom? Há um esvaziamento, né, do poder dele, senão nós não aguentaríamos a glória de um Deus aqui conosco. Mas ele continua sendo Deus. Versículo 4, e eles são um Deus, sim, o próprio Pai eterno do céu e da terra. E assim a carne tornar-se-á sujeita ao Espírito. Ou o Filho do Pai, sendo um Deus, sofre tentações e não as cede. E ele, mas sujeita a ser escarnecido e açoitado, expulso e rejeitado por todos os povos. Bom, então aqui achei interessante, né, que ele diz: assim a carne torna-se sujeita ao espírito, né? Lembrando da frase que ele falou ali, sujeitando-se a carne à vontade do Pai. Então sempre ele se submeteu à vontade de Deus. E essa frase aqui, tornando-se sujeito ao espírito, isso eu achei lindo, uma frase que é dita, né, pelo Wayne W. Dyer, né? Ele diz o seguinte: não somos seres humanos vivendo experiências espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Para nós, da igreja, isso faz muito sentido, porque nós estamos aqui, nós somos seres espirituais. Nós já vivíamos com Deus antes, tá bom? E nascemos aqui, estamos agora também habitando num tabernáculo de barro, num corpo, e nós estamos aqui para viver essas experiências, mas, conforme mencionado aqui, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual.
É certo que aqui na carne nós passamos muitas experiências espirituais que nos edificam, mas devemos lembrar a nossa origem, que nós já somos filhos de Deus. Então nós somos seres espirituais vivendo, né, tendo experiências mortais. E o nosso propósito é sujeitar a vontade da carne à vontade de Deus. Tá bom? Ou seja, escolher as coisas do Espírito. Então eu gosto bastante dessa frase, né, do Wayne W. Dyer. Diz assim: não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Somos seres espirituais vivendo experiência humana. Achei muito lindo isso, né? Porque nós temos o lado espiritual e o lado carnal, né? E qual que nós vai alimentar? Como se alimentar espiritualmente? Lendo as escrituras, orando, buscando a Deus, jejuando. Assim a gente alimenta o nosso espírito. Né? E alimentar a carne aqui no sentido é cometer pecados. Isso que seria alimentar a carne. Vamos dar sequência aqui, versículo 6. E depois de tudo isso, após haver realizado grandes milagres entre os filhos dos homens, será conduzido, sim, segundo disse Isaías, como a uma ovelha que permanece muda perante os seus tosquiadores. Também ele não abriu a boca. Aí, novamente, agora ele está explicando Isaías 53, versículo 7, que fala, né, que Jesus Cristo ele iria como uma ovelha ao matadouro, né? E como a ovelha muda, ele não abriu a boca, tá bom? Então, é o Cordeiro de Deus aqui. Então, aqui ele explica, né? O próprio Abinadi explicando aqui que o próprio Deus será conduzido, né, perante os seus malfeitores ali, e ele não vai reagir. Versículo 7. Sim, desse modo serão conduzido, crucificado e morto. A carne sujeitar-se-á à morte, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Aqui dá para nós observar que a vontade de Cristo, né, nós acabamos de falar que nós devemos submeter, ou seja, dominar as nossas paixões, nossa carne. O nosso espírito tem que dominar a nossa carne. Tá bom? É esse o sentido. Nós estamos aqui, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E nós, seres espirituais, nós temos que dominar a nossa carne. Existem pessoas que, ao contrário, a carne domina o espírito. Ou seja, quando é que a carne domina o espírito? Quando a pessoa não consegue dominar as suas paixões, seus desejos, tudo que ela faz, ela não consegue dominar o corpo, né? Seja para um vício, uma droga, ou para cometer iniquidade, quebra da lei da caixa, ele não consegue dominar a carne. Viu, acabou, né? Mas não é isso o nosso propósito. Nosso propósito é dominar a nossa carne, tá bom? Refrear todas as nossas paixões, dominar tudo. Esse que é o sentido. E aqui, falando sobre a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Aqui a gente vê que a vontade do Filho também é a vontade do Pai. Aí a palavra que é usada é absorvindo, né? Então, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. É a mesma vontade. Ambos, a meta, né? A vontade deles é nos salvar. O plano de salvação. Então, é a vontade do Filho, o sofrimento que veio sobre o Filho, veio o desejo de Cristo de nos salvar e também unindo com o desejo do Pai Celestial nos salvar. Porque ele também sofreu, o Pai Celestial, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o próprio Deus, ele sofreu, Deus o Pai. Então, a gente vê a vontade do Pai e do Filho sendo absorvida, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. E assim rompe Deus as ligaduras da morte, havendo conquistado a vitória sobre a morte, dando aos filhos o poder de interceder, dando ao Filho o poder de interceder pelos filhos dos homens, e havendo ascendido aos céus, tendo a entranha cheia de misericórdia. Então ele fala que por meio desse sacrifício, dessa dor, dessa expiação, o Filho agora ele tem o poder de interceder por nós, para que nós possamos ser salvos. E ele ascende aos céus, né? Ou seja, ele vai para o céu. E estando cheio de graça e estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens, interpondo-se entre eles e a justiça. Então, olha que o Cristo, ele se interpõe entre nós e Deus. Não, Deus ele quer a nossa salvação, ele está ao lado de Cristo. Ele se coloca entre nós e
a justiça, porque a justiça, ela não permite que o pecador cometa o crime e não pague por aquele crime. Então, ele vai ter que viver afastado da presença de Deus. Mas Cristo, ele se interpõe no meio, né, e diz para a justiça assim: eu pago a dívida dele. Aliás, ele já pagou. Então, a dívida não pode ser paga duas vezes. Ninguém vai cobrar a dívida duas vezes. Se Cristo sofreu pelos meus pecados e eu vou lá e sofro pelos meus pecados também, então eu estou pagando o pecado duas vezes. Uma vez Cristo pagou e outra eu estou sofrendo ali também. Mas não é assim que acontece. Então Cristo, ele pagou pelos meus pecados. Eu tenho que me arrepender, aceitar esse perdão que Cristo, ele concede a todos nós. Bom, então é esse o significado aqui. Aqui também diz, né, que ele tomou a morte sobre si, as nossas iniquidades e transgressões. Tudo isso. Vamos lá, versículo 10. E agora vos pergunto, quem declarará a sua geração? Quem declarará a sua geração significa quem vai declarar que ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que veio entre nós aqui. Eis que vos digo que quando a sua alma servirdes em oferta pelo pecado, ele verá a sua semente. E dizeis agora, quem será a sua semente? Aqui é uma pergunta, né? Uma pergunta que ele está falando. Quem é a semente de Cristo? Ele é o próprio Deus. E agora, quem é a semente dele, por quem ele pagou os pecados? Diz aqui o versículo 11. Eis que vos digo que quem tem ouvido as palavras dos profetas, sim, todos os santos profetas profetizaram sobre a vinda do Senhor. Então, aqui, quem são a semente de Cristo? Os filhos e filhas de Cristo. Aqui ele fala que é quem dá ouvido às palavras dos profetas. É isso que está mencionando aqui, tá bom? Digo-vos que todos aqueles que tenham escutado as palavras e acreditado que o Senhor redimiria o seu povo e haja esperado ansiosamente pelo dia da remissão de seus pecados. Eu vos digo que esses são a semente, ou seja, os herdeiros do reino de Deus. Então, quem vai herdar o reino de Deus, está bem claro aqui, né? Que são aqueles que ouvem as palavras dos profetas. Versículo 12 aqui, versículo 12 e o 13. Porque esses são aqueles cujos pecados ele tomou sobre si. Estes são aqueles por quem ele morreu, para redimi-los de sua transgressão. Agora, não são eles a sua semente? Sim. Não o são também os profetas, cada um dos que abriu a boca para profetizar, que não caiu em transgressão? Quero dizer, todos os santos profetas, desde o começo do mundo. Digo-vos que são a sua semente. Então, todos os que ouvem a palavra de Deus, e também todos os profetas, eles são a semente de Deus aqui. São os que vão herdar o reino de Deus. Aqui, a partir do versículo 14, ele vai estar respondendo uma pergunta que os sumos sacerdotes, né? Que os sacerdotes do rei Noé, ele fez ali sobre Isaías 52, né? Que nós estudamos, eles perguntaram o que significa essas palavras, né? Qual belos são os pés sobre os que estão sobre os montes e anunciam boas novas. Tá bom? Se encontra lá em Isaías 52, do 7 ao 11. E aqui, então, Abinadi, ele vai responder agora essa pergunta aqui deles. Tá bom? Então, aqui no versículo 14 diz: estes são os que proclamam a paz. Um adendo aqui, uma observação, né? Abinadi, ele estava pregando a destruição daquele povo, porque eles não se arrependeram. 2 anos antes, ele veio e pregou a palavra que se eles não se arrependessem, viria essa destruição sobre eles. Então, tem essa observação, se é uma profecia condicionada. Se ele se arrependesse, a destruição não viria. Mas quando ele vem 2 anos depois, né, então agora ele vem e fala já da destruição. Ele não fala se arrepender, porque o tempo de arrependimento passou. Era aqueles 2 anos ali que eles tiveram e eles não aproveitaram, né? Eles queriam pegar Abinadi e matar. Então, essa segunda vez aqui, ele é mais direto. Vai vir a destruição aqui. Então, quando eles perguntam, quando eles veem que Abinadi está pregando sobre a destruição, eles pegam e fazem essa pergunta para Abinadi, né? Que é o que significa as palavras lá de Isaías capítulo 2,
capítulo 52, do versículo 7 ao 11. Qual belos são os pés sobre o que estão sobre os montes que anunciam boas novas. É possível aqui que eles entendessem essa escritura, que um profeta ele vai proclamar a paz e não a destruição, como Abinadi estava pregando ali. Na verdade, eles pegam essa escritura e Abinadi ele vai dar a interpretação aqui e eles interpretam completamente errado. E é isso que acontece, né? A pessoa prega somente a parte da palavra que lhe cabe ali, né? Aquilo que é do agrado, né? Aquela que é do juízo, do arrependimento, às vezes a pessoa deixa de lado ali. Então vai pregar só sobre a teoria da prosperidade e assim por diante, tá bom? Vamos continuar aqui então. Ele vai responder aqui no versículo 14 em diante. Estes são os que proclamam a paz, anunciam o bem, proclamam a salvação e que dizem a Sião, o teu Deus reina. Quem é então os pés, né, do que proclamam a paz? Ele tinha falado no versículo anterior que são os profetas e que também aqueles que ouvem as palavras dos profetas. Esses são os pés abençoados, né, dos que proclamam aqui. Ele diz assim, ó, qual belo foram os seus pés sobre os montes. A palavra monte, em Isaías 52 ali, né, significa nações. Então ele está falando, qual belos são os pés dos que vão a outras nações pregar o evangelho ali. E novamente, qual belos são sobre os montes os pés dos que ainda estão para proclamar a paz. Então ele fala tanto dos profetas do passado e pessoas que compartilharam o evangelho, são bem-aventurados, e aqui também os que vão pregar daqui para frente, né, ou os que compartilham o evangelho daqui para frente. Todos esses são bem abençoados. E novamente, qual belo são sobre os montes os pés dos que aqui em diante proclamarem a paz. Sim, e agora em diante e para sempre. Então ele está proclamando a bênção de propagar o evangelho, as bênçãos que nós recebemos. E também, para dar crédito ao próprio Senhor, ele diz aqui no versículo 18: Eis que vos digo isso, que não é tudo, pois qual belos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que é o fundador da paz. Quem é o fundador da paz? É Jesus Cristo, né? Sim, o Senhor que redimiu o seu povo, é Jesus Cristo. Sim, aquele que concedeu salvação ao seu povo. Então, qual belo são os pés de quem? De Cristo, tá bom? Ele está dando a glória aqui ao Senhor. Então, ele não pega a glória somente para nós, não, por compartilharmos o evangelho, mas sim pela vontade de Deus. Versículo 19, porque não foram pela redenção, porque não fora pela redenção, é como se ele estivesse dizendo aqui, se não fosse pela redenção que Cristo fez por nós, pelo seu povo, o qual foi preparada desde a fundação do mundo, eu vos digo, que se não fora por isso, toda a humanidade teria perecido, ou seja, 100% da humanidade, nenhuma alma iria se salvar, se não fosse pela redenção, pela expiação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu vi que nós estamos com pouco tempo aqui. Deixa eu ver qual parte eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar o versículo 25, que diz assim: E as criancinhas também têm vida eterna. Ele vai citando ali os que têm vida eterna, ele vai falar sobre a primeira ressurreição, né, dos que são redimidos pelo Senhor. E aqui ele inclui as criancinhas, né? As criancinhas também têm vida eterna. Lembrando, né, aqui essa escritura mostra que as criancinhas elas são puras, não têm pecado, como algumas religiões acreditam, que nasce ali com o pecado original, né? Que dentro da criança tem alguma coisa mal que se desperta depois. Não. A criança ela nasce pura, sem pecado nenhum. É por isso que lá em Mosias capítulo 3, 19, o rei Benjamim ele fala, tornar-se como uma criança, humilde, manso, paciente, cheio de amor. Então, nós devemos nos tornar como criança, porque das crianças é o reino do céu. Até Jesus Cristo também ensinou isso, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, a criança ela vem ao mundo sem pecado, pura. Vou finalizar aqui, conta do tempo, versículo 26. Atentai, porém, temei e tremei diante de Deus, porque deveis temer, porque o Senhor não redime os que se rebelam contra ele, e os que morrem em seus pecados. Sim,
todos os que pereceram em seus pecados, desde o princípio do mundo, que voluntariamente se rebelaram contra Deus, que conheciam os mandamentos de Deus e não quiseram guardar. Estes são os que não tomam parte na primeira ressurreição. Então, os que não vão tomar parte na primeira ressurreição são aquelas pessoas, conforme ele mencionou aqui, que conhecem os mandamentos de Deus, mas não querem guardar, que voluntariamente se rebelam contra Deus, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.